Boa tarde, irmãos. Estamos aqui no encontro de família da Igreja Batista Orla Sul e estamos aqui com a presença do pastor Silas, pastor missionário, atualmente está atuando em Teresópolis e vamos dizer aqui alguma coisa que ele vai falar sobre a trajetória dele no Evangelho, a proposta dele, como ele iniciou. Silas, como é que você iniciou no Evangelho? Desde criança, como é que foi? Boa tarde ou bom dia a todos, né? Eu fui, como disse, criado na igreja. Meu pai era líder na igreja, seria pastor, mas nas igrejas que fomos criados, nas casas de oração, ou alguma chamada Igreja Cristã Evangélica, Sim. Usa-se mais chamar os presbíteros, porque o Novo Testamento, na verdade, chama a liderança de presbitério, né? Isso. Mas são pastores. Exato. E meu pai era pastor e era um ensinador. Eu sou de uma família com 9 filhos. Lá em casa tinha uns agregados, o pessoal era lá interior de Minas. Ninguém podia brigar com você, né? Não. E eu sou o 8º filho de 9. Que beleza. Tinha um primo que foi criado conosco, éramos 10, na verdade, né? E eu não queria saber nada com o Evangelho, né? Para mim o Evangelho era só proibições. E, infelizmente, isso acontece muito. As igrejas criam um montão de coisa que nem está na Bíblia. E que assusta, né, as pessoas. Mas tudo bem. E quando foi aos 15 anos, comecei a aprender violão sozinho e tal. E Deus me deu um talento nessa área. E aos 18 anos, eu estava já encaminhado através de um maestro muito influente no Rio de Janeiro, na época, entre as gravadoras, ele já gravava. Sim. E ele me havia feito uma promessa que era o que eu sonhava. Ele disse, vou fazer de você um grande artista no Brasil. O pastor Silas abrindo aqui uma parede, ele é músico, ele toca. E aí eu falei, uau, é o que eu quero. E aí, o que aconteceu no meio do caminho, né? Poucos meses antes de uma apresentação que eu faria no canal de televisão, na época, né? Sim. TV aberta, eu conheci a Cristo. Sim. Eu tive uma experiência de conversão, de novo nascimento, como a Bíblia diz, que foi assim uma experiência realmente, não tenho como descrever. Foi a sua primeira experiência? Foi a minha experiência de salvação. Ali eu nasci de novo, fui salvo, e falei para o Senhor, falei, o que eu vou fazer agora e tal. E aí, naquele momento, eu resolvi que não, a minha vida eu vou só tocar e cantar para Deus, e Deus me deu o dom da composição, etc. Que benção, poxa. E aí, eu abandonei tudo. E aí o maestro, né, que tinha a mim como um filho. Esse maestro era evangélico também? Não era. Deus usou ele, E aí ele ficou muito triste, ficou aborrecido comigo. Falou, você tá maluco, tal. Eu falei, não, eu vou só cantar, tocar e pregar o evangelho e tal. Enfim, e fiz isso e não me arrependo, não. Amém, graças a Deus. Não que eu seja contra. Com o tempo hoje, por exemplo, eu acho que uma pessoa pode sim compor músicas seculares que não ofendam a Deus, que não incentivem a sensualidade, ou faça apologia a crime, ou qualquer coisa que desabone. Respeitando sempre a religião das pessoas, que é falando de Jesus. Né? Exatamente. Eu posso fazer. Eu tenho músicas que eu fiz, músicas românticas, que eu canto na igreja para minha esposa. Sim, claro, não tem problema. Não tem, entendeu? Então, não é exatamente isso que eu estou dizendo. Mas naquele momento, logo depois que eu me converti, e eu comecei a pregar o evangelho, lendo a Bíblia, pregando, liderando jovens. Deus me deu o dom do evangelista, um pregador de rua e tal. E eu trabalhei em vários lugares. E 4 anos depois, Deus me chamou para a obra missionária, me mandou largar tudo que eu estava fazendo. Eu estava no ramo profissional na área de joalheria, eu estava me dando muito bem e provavelmente havia indícios de que eu me tornaria uma pessoa financeiramente muito bem. Mas o Senhor me mandou largar tudo. Aí arrumei problema também com a pessoa que me ensinou a profissão, que sonhava que eu me tornasse. A primeiro foi o maestro, agora foi esse, agora foi esse, e me tinha também como um filho. Graças a Deus, Deus me deu essa facilidade das pessoas quando eu era jovem até hoje, de confiar em mim, enfim. E eu falei para ele que eu não ia mais assumir a
a oficina e tal, e ele falou, você tá maluco, vai virar padre, tá pensando que as coisas vão cair do céu. Eu falei, olha, nem crentes, tem muitos crentes que não entendem isso. É verdade, imagina quem não conhece essa palavra. Imagine o senhor, falei, imagine o senhor, que é como um pai para mim e tal, e sempre gostou muito de mim. Então, 4 anos depois, eu me lancei na obra missionária com recomendação da igreja local, reconhecido o ministério, e aí fui trabalhar, resumindo, tem 40 e poucos anos isso, e Deus me levou, eu já morei fora do Rio de Janeiro, morei no Sul, fui missionário no Sudoeste do Paraná. É um missionário, né? Um missionário itinerante. E trabalhei fora do Brasil e em alguns países da América do Sul, estive na Europa vários meses, e na África, depois de casado, com a minha família, fomos missionários, moramos. Sua filha mora lá, casou com um rapaz brasileiro, mas que mora lá, né? Nós fomos missionários em São Tomé e Príncipe, uma ex-colônia portuguesa, inclusive anualmente. E lá fala português, né? Fala português, os dialetos, mas é oficialmente português. E eu estou indo agora, se Deus quiser, daqui a 2 meses, se Deus quiser, estou voltando a São Tomé. Interessante que o irmão Silas, eu o conheci antes de ser membro da Igreja Batista Orla Sul, foi na pandemia, quando eu perdi a minha esposa, né? Jesus levou, e naquela época não podia fazer aquele velório, aquelas coisas que ela era proibido, né? Que a pandemia proibia, mas nós fizemos um culto, não para minha esposa, fizemos um culto para a família, para os amigos, e o Silas foi o pregador nesse culto, foi quando eu o conheci, e você foi ao cemitério, fui até eu tive o apoio dele, da esposa dele, depois, né? Tivemos lá, ele foi lá no velório dela, no cemitério, São João Batista, estava só eu, minha esposa, meu filho, a esposa do meu filho, a minha cunhada, e o Silas e a esposa. Eu e minha esposa. O Amparo. Então, nosso encontro foi assim, foi um encontro num momento difícil para mim, mas que eu me senti muito acalentado, né? Muito acalentado. De lá para cá nós tivemos amizade, ele ainda ficou um certo tempo na minha igreja, a nossa igreja aqui, e eu sempre estava conversando com ele. Eu não tenho bandeira denominacional, eu sou um servo de Deus que sirva a igreja de Cristo. Se eu for para um lugar, não tiver uma igreja com bandeira, mas for uma igreja que sirva a Jesus verdadeiramente, sem heresia, essa é a minha igreja. Então, por isso que a gente se encontrou hoje aqui, né? Foi muito bom. Não estava programado? Não estava programado, não estava nada. Falei, poxa, Sila, eu estou com material aí, que não está pegando na internet, estamos fazendo a live, depois nós vamos passar para o YouTube para vocês assistirem. Mas, Silas, então você tá na parte da música, você compõe também? Componho. Eu tenho o privilégio, né, que Deus me deu, porque isso é bênção de Deus. Né, ninguém produz isso. Paulo, eu falo isso com muito cuidado, porque eu sei que é possível que alguém diga, isso é mentira. Mas eu falo aqui com você, um servo de Deus, e na presença de Deus. É raro, eu acho que eu posso dizer todos os dias, Paulo, ou quase todos os dias, eu faço uma música. Eu tenho inspiração todo dia, música. Que bom. Não quer dizer que eu escrevo e componho tudo, mas eu fico com uma música, eu começo a louvar e adorar. E aquilo se transforma numa música. E aí, né? se eu não gravo, pelo menos para salvar com solfejo, né? Só para ter uma ideia, eu perco. Você tem essa vantagem, que você depois. É músico. Eu, por exemplo, eu não sou músico, não entendo nada de música. Embora eu falei para ele, eu sou um músico dentro de mim nato. Eu não entendo um fá, um ré. Mas eu faço as letras. Exatamente. E eu ainda tenho que usar, né, a IA para botar a música. Claro, eu quero gospel. Uso. Mas eu tenho um hino que eu tô falando para ele que é Jesus está chegando, não volta já voltando, está chegando. E acho que ele já levantou para mim, está chegando. E esse hino vai ser um hino bonito, uma letra muito bonita que o Senhor me inspirou e tirei da IA. Não tem nada a ver com a IA. Eu paguei um rapaz para fazer a partitura, fazer tudo direitinho. Então esse hino vai ser para coral e orquestra, mas a gente vai adaptar aí também para louvores nas igrejas. E faço outros também. Então foi muito bom encontrar o Silas aqui, nesse momento de encontro de família, da nossa família. Já almoçamos, temos um churrasco gostoso aqui. A nossa igreja muito acalorada, né? As pessoas são muito receptivas. Amém, e nós já estaremos aqui pelo bairro, demos uma andada, oramos por aqui por fora também. Mas também, Silas, muito bem. Vai ter mais alguma coisa que você quer acrescentar, Silas? Mas assim, sobre a sua... Eu gostaria de pedir àqueles que em Cristo Jesus, né, que estiverem acompanhando, irmãos, aquilo que todo mundo a gente pede, tem que pedir oração. Pedir a intercessão, sabe? É verdade, porque verdade. sem oração, sem intercessão, a gente pode ter muita atividade cristã. A Bíblia falou orar sem cessar, né? Exatamente. Tem muita atividade cristã
mas não ter vida. É. Né? E um dos grandes problemas, como até Sim. conversávamos há pouco, Sim. nós dois, é uma palavra que Deus pôs no meu coração Sim. há poucos dias, uma palavra que Sim. eu chamo revelada, Claro. lá no Salmo 74, Sim. 9, se Sim. não me engano, quando ele diz, já não há profeta. É verdade. Então nós estamos vivendo uma escassez nesses dias de apostasia da igreja, que uma das grandes tragédias que a gente tem é que não há, quase não há profetas. Eu sei que Deus tem, a gente poderia nomear alguns irmãos que estão nas redes sociais, que são servos de Deus, que estão pregando. Estão pregando. Mas são poucos. São poucos. Eu confesso que são poucos. E pregando poucos. as verdades, porque hoje em dia não adianta você maquiar as coisas. Porque compara o mundo com o tsunami. O tsunami invade a terra. E o mundo está invadindo a igreja. Quando a gente fala, ele está falando do nosso meio evangélico. O indivíduo que não teve um encontro com Cristo, ele até está isento, não tem obrigação. Mas o que conhece a apostasia, concorda? Exatamente. Está chegando a apostasia. Ele usou a palavra, está faltando unção nas pregações. O eu está muito grande dentro das pessoas, as pessoas estão pregando muito palavra de outras pessoas. Eu dizia para ele que só há um evangelho primeiro de Jesus Cristo. Aí o cara pega o livro, pega a Bíblia, faz um livro, bota as ideias dele ali, e todo mundo começa a estudar naquele livro. Não, o livro principal para você estudar é o livro que Deus foi escrito pelo Espírito Santo. Homens escreveram esse livro por inspiração do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Eu não falo de religião de ninguém, tenho muitos amigos de qualquer religião, mas a gente está falando para cristão. Se você é cristão, eu sempre digo, se é cristão, então você tem que seguir a Bíblia, a palavra de Deus, seguir a Cristo como ele está dizendo na palavra. Se tem alguma coisa que está desvirtuando da palavra, está sendo heresia, você questiona com o seu líder lá, fala, isso está errado. Exatamente. Então, eu acho que é importante isso. Hoje nós temos que pregar, principalmente a volta de Jesus, está se aproximando cada vez mais. Mas eu, desde a época da minha avó, desde a época de Paulo lá, os apóstolos falavam da volta de Jesus. Mas só que hoje, eu acho que hoje está mais próximo do que na época de Paulo. Com certeza. Porque você vê, o pastor está aqui, sabe, Apocalipse, nós estamos praticamente lendo Apocalipse nas páginas da internet, dos repórteres, as coisas que estão acontecendo. São coisas boas. E às vezes são boas também, entre aspas, mas que estão se formatando para advento do arrebatamento ou da formatação de um anticristo que é real. Concorda, Ciro? O que você tem que falar sobre isso? Eu concordo, porque como eu também comentava com você, e quero reproduzir, que eu tenho pregado isso em alguns púlpitos ultimamente, Sim. E até achei que não iam me convidar mais não, mas graças a Deus estão convidando ainda. Amém. Eu tenho orado para o Espírito Santo operar. É verdade. Então, eu tenho dito o seguinte, que eu não sou palestrante. Sim. Eu já dei palestra em empresas e posso dar. Sim. Eu não sou coach, né? Eu não sou coach evangélico, eu não sou humorista gospel. É uma coisa que agora na igreja. Né? Se não tiver um show, não tem graça. Eu sou humorista gospel. Eu, quando toco e canto, eu não faço apresentação e show. Eu digo, irmãos, nós vamos adorar, louvar o Senhor. Já ouvi tocar muitas vezes, né? Eu achei ele até um pouco semelhante com as músicas do... aquele que... Paulo César? Naquele que canta com chapéu... o Sérgio Lopes. Sérgio Lopes, né? Tipo do Sérgio Lopes. O que eu acho é o seguinte, hoje em dia as igrejas estão cheias de shows, música e tal. Eu gosto também de música, ele também é músico, ele gosta. Mas o problema todo é que as pessoas, quando termina a música, aí começa, os jovens saem para ali, saem para aqui, as pessoas ficam tristes porque vem a pregação. Hoje, eu senti que na igreja, a pior parte que tem num culto é a pregação. Se o cara ficar cantando a vida inteira, falando besteira, começar a falar, vai dar show, então todo mundo gosta. Levanta a mão, bate palma. Mas quando vem a pregação, a palavra como ele, teve a última igreja que você foi, né? Ele pregou, falou a palavra, teve unção. Não que ele está se enaltecendo, mas teve unção. A unção não foi, ele não recebeu palmas, tal, mas as pessoas foram procurar, falaram, puxa, eu tinha que ouvir hoje. Ele até usou uma expressão que a gente ouve muito. Puxa, fulano devia estar aqui hoje para fazer essa pregação, que a culpa sempre é do outro que precisa. Mas a pessoa chegou, eu precisava ouvir isso hoje. Muitas vezes eu estou na igreja e eu preciso de ouvir aquilo, chamado, puxão de orelha de Deus. E os teus pastores estão com muito cuidado, não chamar a atenção das coisas, ou não quer perder membresia, ou não quer sofrer processo, ou não quer, sabe, ele não tem direito de me meter e tal. Não, tem sim, você fala do púlpito, você não fala, fulano, você está isso, não, você fala do púlpito. Se o camarada for crente, ele tiver receptividade daquela palavra, ele vai saber que é para ele, e vai se consertar. Porque o evangelho do oba-oba,
Esse aí não vai chegar lá, não. Nós só temos, a Bíblia diz, nós temos dois caminhos. Você tem um caminho, e depois da morte segue-se o juízo do que você é hoje, antes do último suspiro. Ou inferno, ou só fala inferno. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Se eu for na igreja, só fala inferno, porque ele falou, sabe por quê? Ele não quer que ninguém vá para lá. Ele te dá a oportunidade até o último suspiro. Exatamente. Exatamente. Então, eu tenho realmente pensado que nós estamos vivendo os dias que Billy Graham, sim, né, que foi um dos maiores evangelistas. Enchia o Maracanã mais do que Fla-Flu. Ele disse, acho que na década de 60 ou 70, bastante tempo que eu li isso no livro, dos livros dele, ele chegou a dizer, olha, chegará uma época em que a igreja será o maior campo evangelístico. E a época é agora. Essa época chegou, porque eu acompanho a história da igreja desde que eu nasci, né? Sim, claro. Você nasceu em berço. E eu tive o privilégio, pelo chamado ministerial que Deus me deu, de ser um trabalho entre denominações. Sim. Então eu já trabalhei com pentecostal, tradicional, renovado. De Cristo. Entendeu? Dentro do Brasil, fora do Brasil. Ele falou que ele teve 8 irmãos, né? Sim. Bom, são vivos? Todos são vivos? Não. Já tá. Mas olha só, um pai tem 8 filhos. Quando ele vai na casa de um filho, é de um jeito. Vai na casa do outro, de outro. Mas o Deus, o pai é o mesmo e os filhos são os mesmos. E assim Deus, como Jesus falou que na casa do meu pai é muitas moradas, aqui também já. Você tem a Assembleia de Deus, você tem a Batista, você é Metodista, todos são servos de Deus. Uma tem um jeito de pensar sem nenhuma delas deixa de o senhorio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor, todas elas. Você vai na Assembleia, na Batista, Metodista, todas elas. Sim. Tá. É que a esposa dele vai pedindo a chave do carro, que ela vai tomar o remedinho dela. Entendeu? Então, essa é uma diversidade positiva, que hoje mundo fala muito de diversidade. A diversidade positiva. Porque nós podíamos estar aqui com um grupo metodista, assembleano, batista, e presbiteriano, tudo é irmão. Nós somos unidos pelo Cristo. Agora, aquelas que saem da palavra, é difícil. Então é essa. Então nós falamos isso. Eu vou pedir ao pastor Silas, se ele me permite, pedir para ele fazer uma oração, abençoar as pessoas que assistiram, e nós vamos ter outras oportunidades. Eu falei para ele que eu tenho que ir lá em Teresópolis, visitar lá a igreja, e fazer uma live lá em Teresópolis também. Fazer pela cidade, mostrar na cidade, e lá na igreja também, ou no ambiente familiar dele. Silas, vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado. Amém, precioso que a gente pode estar aqui na tua presença. Amém. E com as pessoas que estarão ouvindo, Senhor. Abençoa cada vida. Amém. Tu conheces, Senhor, o que está no coração. Amém. Conheces a necessidade. Sim, meu Deus. As dúvidas. Amém. Conhece, Senhor, o que eles estão colocando diante de ti. Quem sabe há um bom tempo. Senhor, quem sabe hoje, agora, é o momento do Senhor conceder, segundo a tua vontade, para glorificar o teu nome. Deus. Amém. Então nós pedimos que o Senhor conceda. Amém. E sempre, Senhor, a tua paz. A paz, isso. A tua presença. E não nos deixe à deriva. Amém. Não nos deixe por conta do nosso próprio conhecimento. Amém. Senhor, traz unção, traz uma palavra revelada ao nosso coração, extraída do texto sagrado. Amém. Eu peço que o Senhor nos abençoe cada pessoa que tem ouvido. Amém, Senhor. Nesse momento, em nome de Jesus. Sim, amém. Agora eu vou deixar uma palavra que vocês sabem que eu sempre falo no final das minhas lives. Um beijo no teu coração. Jesus te ama e eu também. E eu digo, fique na paz, ande na luz. Amém.